Estamos começando o programa TV Mulher Dinâmica com o quadro Empreender Mais com Débora Mara Oliveira. Hoje teremos as entrevistas com a advogada doutora Kátia Viegas e também com a doutora Ana Beatriz Viegas. E finalizamos com a entrevista com o nosso artista plástico francano W. Veríssimo. Confira. Olá pessoal, estamos aqui hoje em mais uma gravação do TV Mulher Dinâmica com o quadro Empreender Mais, com uma convidada mais que especial, né, na área de empreendedorismo feminino com escritório de advocacia Viegas e Viegas Advocacia, doutora Kátia Viegas, que hoje, há mais de 13 anos, ela trabalha nesse ramo, que além de advogar, ela também faz a parte de mentoria de novos advogados, de advogados que já estão aí no mercado de trabalho. E eu quero convidar ela para falar para nós um pouco mais da história dela, como é de praxe, né, no nosso programa. Sempre todos que sentam aqui vai contar um pouco da sua história, como tudo começou. Porque nem tudo, o empreendedorismo não nasce da noite para o dia, tudo tem um início, né? E eu quero conhecer um pouco mais sobre a história dela e eu quero que ela compartilhe um pouquinho mais com vocês também. Muito obrigada por ser a nossa convidada especial da noite. É uma honra ter você aqui, representando esse empreendedorismo feminino maravilhoso. E eu quero que você compartilhe um pouco da sua história aqui com a gente. Obrigada, eu quero agradecer pelo convite tão especial e é uma honra eu estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha história e dizer da onde eu vim, qual que foi a minha trajetória e quais são os resultados que a gente tem hoje. Justamente para demonstrar para todo mundo que se eu, uma menininha impossível, conseguir, qualquer um consegue. Com certeza, mas tem que ter persistência, tem que ter um objetivo, né? Um projeto de vida aí para acreditar e seguir em frente, né? Quando tudo aconteceu, como você falou, olha, é a área de direito que eu quero seguir, como foi essa virada de chave? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, isso sempre foi muito latente dentro de mim, então todos os problemas, desde a adolescência que eu via acontecer, na família, com os amigos, eu sempre era a líder ali. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu sempre queria ajudar, isso era latente. Quando eu tive a oportunidade de cursar uma universidade, tive muita dúvida em o que fazer. E aí eu pensava, eu faço psicologia ou não, porque eu entendia que se eu fosse uma psicóloga, eu poderia ajudar as pessoas, que é o que eu gostava. Só que na época, há alguns anos atrás, eu vim de família humilde, simples, eu ficava assim, meu Deus, mas naquela época a psicologia não era acessível como hoje. E só as pessoas com maior capacidade financeira que podiam ter acesso a uma psicóloga. E aí eu falei, meu Deus, se eu for psicóloga e eu não tiver um dinheiro para montar um consultório e eu não tiver cliente, como que eu vou fazer para arrumar um emprego? E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E era a minha única oportunidade essa universidade. Eu falei, bom, quais são as outras opções? Eu falei, bom, vou fazer direito, porque se não der certo, eu presto um concurso público e o direito ele tem um leque muito amplo. Você pode atuar em qualquer empresa, em vários lugares. E aí foi a escolha do direito, nasceu assim. Porém, com o passar do tempo, já em curso, eu descobri que eu me realizei. Porque eu descobri que com o direito eu poderia realizar aquilo que gritava dentro de mim, que era justamente ajudar pessoas. Só que não do jeito que eu imaginava, mas através da justiça, através de ajudar as pessoas a resolver uma dor latente que ela tinha, solucionar um problema e que eu, como advogada, eu poderia ser a voz dessas pessoas tão necessitadas que precisavam muito, muito, muito de ajuda. E foi uma escolha muito feliz. Foi por falta de opção, mas eu acho que se eu tivesse sido psicóloga, eu não conseguiria ter ajudado tantas pessoas quanto hoje. Você não se sentiria tão realizado como hoje, porque realmente o direito você vai conseguir ajudar a pessoa naquele momento mais de mais
pavor, né? Porque hoje, às vezes, a pessoa tem um problema ali, ela acha que aquilo ali é o final do mundo. E no direito você consegue mostrar que existe formas na parte da defesa, né? Então, assim, parabéns, tá? Então eu quero que você compartilhe para as pessoas que estão aqui vendo a força do empreendedorismo feminino. Bom, eu vou começar pela frase que foi a minha virada de chave. Um dia, o meu marido me falou o seguinte: o mundo é do tamanho dos nossos sonhos. E eu, na minha inocência, eu nunca tinha ouvido essa frase. Quando ele falou isso pra mim, eu assim, parei. Falei, como? Ele falou, o mundo é do tamanho dos nossos sonhos. Ele mal sabia que ele estava mudando todo o meu destino com essa frase. A virada de chave. Foi. Então, quando ele falou pra mim que o mundo é do tamanho dos nossos sonhos, aquilo foi um combustível dentro de mim e eu me transformei. Eu falei, então, se o meu sonho é isso, é alcançar, é ser, é ajudar. Então, se o mundo é do tamanho dos nossos sonhos, eu vou atrás de todos os sonhos. E hoje, eu posso dizer que essa frase é verdadeira e que eu realizei sonhos que eu, na época, nem imaginava que eu pudesse sonhar, você entendeu? Então, eu queria dizer para todas as mulheres que esse quadro ele é especial para as mulheres, que o mundo é do tamanho dos nossos sonhos e que não existe obstáculo quando você deseja e quando você tem um objetivo. A gente tem que saber contornar, a gente tem que transformar as nossas crenças limitantes em crenças possibilitadoras e não aceitar o não, você entendeu? É difícil? É cansativo? Tem medo? Você tem medo? Vai com medo mesmo, mergulha, pula do precipício atrás dos seus sonhos. Exatamente, porque se a gente não acreditar nos nossos sonhos, quem vai acreditar? E às vezes a pessoa desanima porque fica com medo, às vezes nem começa porque o medo não permite que ela comece. Então a pessoa precisa ter autoconfiança, conhecer, ter sonhos, né? Porque às vezes você conta o seu sonho para alguém, a pessoa fala, você é louco, isso não é para você, né? É o que a gente que trabalha com mulheres é o que mais a gente ouve, não é verdade? E tem pessoas que não se permitem nem sonhar, elas acham assim, eu não tenho esse direito, mas vocês têm. Eu vim de uma família extremamente humilde, eu fui a primeira pessoa na minha família em ter curso superior. Os meus pais são pessoas humildes, me trouxeram todo o meu alicerce, que é uma pessoa honesta, trabalhar, ajudar as pessoas. E isso não foi ser humilde, ser de família que não bastarda, não foi nenhum empecilho para eu conquistar. Hoje eu tenho um escritório com mais de 35 colaboradores, tenho mais de 13 mil clientes, eu atendo em 6 países e hoje eu ainda dou aulas para advogados que querem transformar a advocacia deles, que querem viver com previsibilidade, que querem ter clientes todos os dias, que querem ter liberdade geográfica e financeira. E o sonho de ser mentora nasceu, sabe por quê? Por essa latência dentro de mim em ajudar. Porque hoje o meu escritório fatura milhões. E eu falei assim, por que os outros também não podem fazer a mesma coisa? Existe um método. E aí eu fui raciocinar toda a minha trajetória e foi quando eu desenvolvi exatamente um método que eu aplicava e que deu certo por tantos anos. Eu falei assim, eu vou ajudar outras pessoas. Então a mentoria ela nasceu disso que eu te falei, desde a adolescência. Grita dentro de mim, que é ajudar. Então, assim, é prazeroso quando eu ajudo como mentor, um advogado, a mudar ou crescer o que já está dando certo, ou então a começar. E quando ele me retorna falando assim, doutor, esse mês eu faturei tanto aplicando a sua metodologia, eu estou muito feliz. Não tem dinheiro que pague no mundo
ouvir isso. É muito gostoso, é muito prazeroso. É uma recompensa que não tem preço. Eu falo, quem dá aula sabe que o sucesso do aluno, né, do mentorado é o sucesso do mentor. E é um prazer ter você junto com a gente, tá bom? Obrigada, eu quero agradecer ao convite e eu quero dizer para você, mulher, que conte comigo para achar a frase que vai ser a virada de chave para você e dizer que você precisa acreditar em você e que é possível sonhar. E se você sonha, é possível realizar. A única coisa que te impede em sair do que você está vivenciando hoje e conquistar o que você deseja é você mesma. Então, conte comigo para sair do ponto A e chegar no ponto B. Vai ser um prazer essa parceria com o Instituto. Olha, maravilhoso. Fala pra gente as suas redes sociais, porque as mulheres vão querer te conhecer um pouco mais sobre você. Deixa aqui pra gente, que também vai estar aqui no rodapé, mas eu gostaria que você passasse para elas também. Eu deixo muitas dicas do dia a dia, do direito corriqueiro das pessoas no Instagram, @advogada Kátia Teixeira Viegas. E para você, advogado, que quer aprender mais, que quer melhorar o que você já tem ou quer saber como começar, @Kátia Viegas Oficial. E essa também é as minhas redes do TikTok, do Facebook, tem o meu portal, a gente tem Instagram, Pinterest, nós vamos em todas as redes sociais. Muito obrigada pela participação. E hoje nós estamos aqui com uma maravilhosa, uma jovem, tá no ramo aí na área jurídica, a Ana Beatriz Viegas, né? Que é gerente do escritório Viegas e Advocacia. E hoje nós vamos falar um pouco da história dela. Ah, mas ela é jovem, né? Mas é assim mesmo que começa. Muitos empreendedores começaram bem jovens a lançar uma história de sucesso. E hoje nós estamos aqui, que eu quero que ela conte um pouquinho mais quem que a inspirou a seguir essa área do direito, como que tudo começou, essa virada de chave, e hoje ela já ocupa um cargo de liderança, tá? Então eu quero conhecer um pouquinho mais, porque eu sei que tem muitas mulheres nos assistindo, que precisam aí de um incentivo para começar a estudar, a empreender, e tem muitos jovens também que não sabem nem por onde começar. Então eu quero que vocês assistam, prestem bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui bem mais inspirados. Boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente e eu quero que você conte um pouquinho da sua história para nós. Boa noite, primeiramente o prazer é meu de estar aqui. Eu diria que a minha história ela começou lá atrás, quando eu era muito criança, muito pequena. Eu sempre vi a minha mãe se esforçar, bem mais velha já, a tentar entrar numa faculdade, mesmo quando as pessoas falavam para ela, nossa, você não é capaz, você já está muito velha para isso. E eu via todo o esforço que ela tinha. Então isso me inspirou desde criança, desde cedo, a falar assim, caramba, todo mundo fala para ela que é impossível e ela está dando conta e ela fez e conseguiu. Então por que eu, criança, vou ter um pensamento diferente? Então, assim, desde lá de cedo, eu já tinha comigo de que tudo que eu quisesse eu iria conseguir. Então eu fui crescendo, eu comecei no escritório muito jovem, eu comecei com 17 anos, quando a minha mãe me inspirou ali a seguir uma carreira jurídica também. E eu percebi nesse meio do caminho que, ok, eu queria muito mais do que ser ali uma funcionária, eu queria crescer, queria ser uma gerente, ocupar meu espaço, mas não pelo sobrenome que eu carrego. Eu queria carregar o peso de uma conquista, de um merecimento. E, obviamente, isso veio com muitas dificuldades, a vida realmente, a gente tem que enfrentar alguns gargalos para chegar lá. Só que eu comecei a pôr no lápis o que eu preciso para chegar onde eu quero. Porque é fácil você ter um plano por onde você ir quando você escreve, põe no lápis. Que aquele sonho que você tem, ele deixa de ser um sonho. Ele começa a ser uma etapa, um caminho que você constrói. Ele começa a criar formas, né? Você começa a projetar o que você quer para a sua vida. Exatamente. Não, sai da cabeça, sai do impossível. Como que eu faço isso para... É desse jeito que eu vou chegar lá. E aí,
seguindo essa trilha, seguindo esses caminhos, os passo a passos, eu conquistei meu lugar. Hoje eu sou gerente, cheguei a ir para Harvard, fui para Stanford, Miami, a Universidade de Miami. Já estive presente em muitos eventos jurídicos, fazendo parte, trazendo conhecimento, buscando a inovação, né? Porque a gente sempre fala que não adianta ficar parado, a gente tem que crescer e você sempre vai conseguir crescer contanto que é aquilo que você queira, entendeu? E acho que essa é um pouquinho da minha história, tirar um pouco só da cabeça do eu quero muito e começar a pensar como eu chego lá. Exatamente. E outra, você, a parte do direito, como muitas outras profissões, você nunca para de estudar. Né? Você está sempre buscando novos conhecimentos, novas formas, novas técnicas, né? E eu acho isso maravilhoso. Você é uma jovem linda, né? E a sua mãe, com certeza, te inspirou, porque ela me inspirou, né? A história dela é maravilhosa, é uma mulher forte, e você está indo para o mesmo caminho, né? Então, assim, com certeza você vai alcançar sonhos até maiores, às vezes, do que o dela, né? Porque eu já aprendeu desde pequenininha, tá? É um prazer ter você aqui com a gente, e eu sei que tem muita gente nos assistindo aqui que amou te conhecer, e eu queria que você deixasse uma mensagem para eles. Aquele que pensa em empreender, que pensa em estudar, que às vezes tá meio perdido, porque muita coisa que acontece na nossa vida, às vezes a gente sonha e a gente vive ao redor de pessoas que ficam colocando o tamanho do nosso sonho. Fala, olha, não, mas você tá louco, olha aonde você vive, como você vai chegar aonde você quer chegar. Eles ficam diminuindo o nosso sonho. E eu acho que o seu modo de ver a questão do sonho, o modo da sua mãe de ver o sonho, eu acho que isso daí, como diz a sua mãe, né, o sonho é do tamanho do mundo, né? Exatamente. Então eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Acho que a mensagem que eu diria foi a mensagem que me motivou a sair da estagnação e a chegar e começar a percorrer o caminho, que é levanta a bunda da cadeira e vai. Essa mensagem eu vi numa palestra que eu fui junto com a minha mãe e acho que foi o diferencial na minha vida. Eu sempre ficava com 1000 planos na minha cabeça, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, eu ficava impondo empecilho e as pessoas ficavam impondo esses empecilhos pra mim, até eu escutar aquela mulher falar, levanta a bunda da cadeira e vai, se tá cansada, vai cansada mesmo, tá difícil, vai difícil mesmo. Então eu acho que é assim que começa. Tá com medo, vai com medo. Vai com medo mesmo, que uma hora dá certo, e dá mesmo. Olá pessoal, estamos aqui em mais uma gravação do TV Mulher Dinâmica com o quadro Empreender Mais. E hoje, né, estou muito honrada de estar aqui com o W Veríssimo, uma pessoa, uma personalidade da nossa cidade, que leva o nome de Franca a nível nacional e mundial aí. Então hoje eu conheço um pouco da história dele, na parte da arte, do profissionalismo dele, mas eu quero que ele fale pra gente como tudo começou. Porque, na verdade, todo o início de uma grande celebridade tem um início, né, W Veríssimo? E aí eu vou passar para ele agora, passar para vocês como tudo surgiu, de onde que veio essa vontade dele, né, que ele descobriu esse dom da arte, tá? Então eu quero que ele fale um pouquinho para nós. W Veríssimo, é uma honra ter você no nosso programa, tá? E eu quero conhecer um pouco mais a sua história. Bom, Débora, a honra é minha de estar aqui hoje, fazer parte desse quadro, né? A gente já se conhece há um bom tempo, eu conheço o Carlinho há muitos anos. A última festa que teve aí da Mulher Dinâmica foi um espetáculo e a gente sabe que a próxima será melhor ainda. E eu estou mais honrado de estar aqui contando um pouquinho da minha história, como começou tudo isso, né? Como você disse, nada é fácil, nenhum começo é fácil. E voltando assim, sobre a arte, né? A arte já não é muito valorizada no nosso país, né? Já está abrindo muitos canais agora com essas coisas de internet e tudo, facilita bastante, né? Mas Franca sempre foi muito mais difícil, né? Eu já estou há muitos anos trabalhando com a arte, comecei no fundo de quintal, dando aula para crianças, né, em casa. Depois o meu sonho era ter uma escola de desenho e pintura, né? Em Franca eu fiz o curso na Santa Mônica há muito tempo, eu tinha uns 12 anos, né? Mas o meu sonho era ter a minha escola, né?
E aí eu falei, eu vou estudar para isso, tudo tal, né? E sempre uma família assim mais simples, meu pai era mecânico, minha mãe dona de casa, não tinha muitas condições de bancar uma faculdade para mim fora, né? Aí o que eu fiz? Me formei em contabilidade e fui fazer faculdade, né? Nos primeiros 6 meses eu consegui pagar. Porque eu pintava camiseta, fazia bonequinho de argila, ia vendendo e conseguia pagar a faculdade. Só que eu conseguia pagar 6 meses. Né? Depois, falei, não vou dar conta, vou sair. E era o maior barato, que os pessoal da minha sala falavam assim, você não pode sair, você tem muito talento. Eu falei, tenho talento, mas não tenho condições. Né? Aí no outro ano eu voltei. Né? Falei, vou começar de novo. Aí estava dando mais 6 meses, estava difícil para acertar e tal. Só que eu fazia de tudo que eu não sabia fazer. Fiz até restauração, restaurei as imagens da igreja São Sebastião há mais de 30 anos atrás. Antigamente não tinha internet para você pesquisar como, nunca fiz curso de restauração, mas consegui fazer um trabalho. E com esse trabalho apareceu um senhor na minha casa para eu restaurar uma imagem para ele, né? Que era uma imagem portuguesa, entalhada, com folha de ouro, tudo. Né? E eu falava assim, eu conheço o senhor de algum lugar, conheço o senhor de lugar. Eu falava, me conhece? Eu falei, não sei de onde e tal, né? Você faz a faculdade onde? Eu falei, faço. Então, hoje à noite você vai para a faculdade? Eu falei, vou. Então você vai lá e conversa com a Ana Rita, que era minha professora de plástica e trabalhava também na secretaria. Aí eu cheguei lá com um sorrisão enorme, falou assim, por que você está rindo? Ela falou, você ganhou bolsa de estudo. Eu falei, de quem? Do Dr. Clóvis Ludovico. Falei, mas como? Ele foi na sua casa hoje. Ele sabia que eu conhecia, né? E aí foi... Ô Davi Veríssimo, olha para ver como tudo vai encaixando, né? É Deus na vida, né? A gente já tem uma vocação que é divina, eu com a minha arte, né? Todo artista, né? Tanto o cantor quanto o artista plástico, o bailarino, a bailarina, né? A gente, eu acho que é assim, parte de Deus, nós somos divino, todos nós somos divino, mas o artista ele leva de uma outra forma, né? Aí eu ganhei a bolsa de estudo, me formei e logo montei a minha escola, aí comecei, né, numa escola, numa garagem, né? E depois eu fui começar a mexer com pintura corporal, porque eu falei assim, eu queria ser diferente dos outros artistas. Eu não queria só pintar telas, né? Mas dava aula de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, não tinha dia para trabalhar, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho de pintura corporal, que foi no espetáculo de dança da Gisela Durval, que eu pintei 3 rapazes como se fossem esculturas gregas. E foi o maior sucesso. Aí eu gostei demais, né? E comecei a fazer nos eventos. E a Patrícia, que sempre eu lembro dela nesses eventos, tudo que tem, foi a minha madrinha, porque ela que falou assim, eu quero as suas pinturas na Noite EP. Falei, você tá louca, o pessoal vai te mandar, vai te xingar, vai acontecer alguma coisa. Não, eu quero. Só que ela era visionária, a Patrícia, né? Ela era inovadora, né? Ela era uma mulher fora do tempo dela, né, W? Ela era, né? E aí foi com ela que eu comecei. Aí depois disso tudo, eu comecei a ir para televisão, né? Fiz vários programas de TV, comecei na Rede TV. Depois fui convidado para fazer o Gugu Liberato, ao vivo. Nunca tinha feito TV. O W Veríssimo, eu lembro dessa época. Eu assisti várias vezes e eu falo assim, querendo ou não, você estava levando arte para os brasileiros assistir, porque é muito difícil. O brasileiro ter um contato com a arte, porque não é cultura, não é cultural do Brasil, né? Não é costume, né? Agora mudou bastante, graças a Deus, né? Tá melhorando devagar. Mas isso há 30 anos atrás, eu com a pintura corporal, né? Foi uma ousadia fora de série. Eu queria deixar as telas e fazer algo muito ousado. E aí veio a ideia do corpo. Aí depois o Silvio Santos me convidou para fazer o primeiro programa dele, do Gente que Brilha. Fui pro SBT, acabei sendo queridinho do Silvio Santos, né? Participei da final e na final ele chega para mim e fala, eu não vou deixar você ganhar. Né? Eu falei, patrão, mas na época era um prêmio de R$200 mil, né? Eu falei, nossa, patrão, mas... Ele falou, não, todo mundo que ganha em primeiro lugar some do cenário. E você não, você tem que brilhar. E você vai brilhar, né? E aí eu fiz uns 9 programas do Gente que Brilha, né? E depois o meu sonho agora, né, no final... Aí participei de vários programas, fui pro Faustão, Se Vira nos 30, fiquei contratado pela Record 9 anos, com a Ana Hickman, com a Eliana, depois a Eliana saiu, voltou para o SBT, fiz com o Marcos Mion, né? Fiz vários programas, né? E depois o meu sonho era voltar a gravar com o Silvio Santos antes dele morrer.
Falei, gente, eu preciso voltar para gravar com o Silvio Santos, eu preciso voltar, né? E Deus ilumina a gente muito bem, né? Aí veio a pandemia, antes da pandemia eu fui convidado para fazer o programa dele, aí veio a pandemia, aí atrapalhou bastante, e depois ele acabou chamando de novo, né? E eu consegui gravar com ele o último programa que ele também estava gravando, né? E depois que nós gravamos essa série de programas lá nesse dia, ele se afastou da televisão e depois ele veio a falecer. Mas eu tenho assim no meu Instagram, quem quiser me seguir aí e ver a fala do Silvio Santos, os elogios que ele faz para mim, é uma coisa que eu tenho que guardar para minha vida, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Patrícia, pelo Silvio Santos e por todos os programas que eu passei também, né? E o que é mais legal, pessoal, eu nunca deixei Franca. Eu amo essa cidade, gosto demais das pessoas daqui. Então a gente tem que estar em todos os lugares com simplicidade e humildade. Exatamente, você levava o nosso nome, o nome da nossa cidade em todo quanto é lugar que você iria. E você teve uns padrinhos maravilhosos. Olha, Silvio Santos, Patrícia, né, é maravilhoso. E assim, e você tem muito talento também, né? Eu sou péssima para desenhar, viu, W. Veríssimo? Olha. Mas você, assim, eu fico encantada com o seu trabalho, com a sua simplicidade. Eu te falei isso. Falei, olha, gente, como que eu vou entrevistar uma celebridade de Franca? E assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? E eu gostei muito de falar com você, de você contar a sua história aqui para nós, um pouquinho da sua história, porque as pessoas acham que o empreendedorismo ele já começa ganhando. E não é assim, né? Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui no nosso programa. O que você diria para uma pessoa que está pensando em empreender, mas está com medo? Bom, o medo ele só atrapalha. O que a gente tem que ter é fé. Fé no Deus que você acredita e fé em você mesmo. Eu, com a minha arte, eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei, né? Passar por vários programas de televisão, conhecer alguns países, conhecer o Brasil todo com a minha arte. Então, acho que você tem que acreditar e acreditar na sua verdade. Muitas vezes o que você ouve, o que os outros pensam, não resolve a tua vida. Não dá para você empreender pensando nos outros. Acredita na sua história, acredita no seu processo, né? E acredita no seu talento também. E muita fé em Deus. E tudo dá certo. Arrasou, arrasou. W. Veríssimo, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Pessoal, estamos encerrando mais uma gravação. Até mais.